Rádio Novos Rumos, 101.7 FM. Agora faltando 20 minutinhos para 1h, a gente já está em linha direta com Miguel do Rosário. Boa tarde, Miguel do Rosário. Boa tarde. Tudo bom, querido? Tudo bem. Eu vou passar você aqui para o nosso correspondente de política, Rio dos Santos, conversar com você. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Hildo. É um grande prazer ouvi-lo pela Novos Rumos. Prazer meu também falar contigo e estar presente aí na rádio. Ô, Miguel, o blog O Cafezinho, apesar do nome, trata essencialmente de fazer uma análise das notícias veiculadas pelas mídias e faz sempre um balanço sobre o processo eleitoral. Eu sei que você respondeu isso várias vezes, mas o povo de Queimados quer saber por que cafezinho e, fundamentalmente, por que fazer uma análise diária das informações veiculadas pela mídia, Miguel? Hildo, o nome Cafezinho, ele veio porque eu fui durante 15 anos jornalista especializado em café e tenho um carinho muito grande por essa minha trajetória no café. E inicialmente eu pensei em fazer um site especializado, um blog especializado em notícias de café. Mas depois eu mudei de ideia, eu achei que seria um retrocesso eu voltar a escrever só sobre isso, em vez de dar continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo na Globosfera em análise política, que é um negócio mais abrangente, e eu achava que isso era um setor assim, mais progressista. E eu acho que é fundamental esse trabalho que a Blogosfera faz como um todo, que é fazer uma análise política e análise de mídia diariamente, porque como a gente tem uma mídia muito concentrada, as análises políticas presentes na grande mídia são sempre muito direcionadas. Existe uma pobreza muito grande, a opinião é sempre a mesma. Você lê os grandes jornais, parece que você lê sempre a mesma opinião, escrita de maneira diferente. Mudam as palavras, mas o assunto é o mesmo. Mudam as palavras, mas a maneira de pensar, a interpretação que se dá sempre aos fatos é sempre a mesma. Não tem pluralidade. E isso aí que é uma coisa que a internet trouxe. E quando eu lancei o Cafezinho, eu pensei em fazer isso de uma forma sistemática, profissional, diária, que eu fazia já com o meu outro blog, o Hora do Diabo, só que ele ainda tinha um perfil um pouco de hobby, sabe? Apesar de eu gostar muito e em algumas épocas escrever quase diariamente, era sempre uma coisa com um hobby que eu fazia sempre que eu não estava colado nos meus outros trabalhos. E o Cafezinho é mais profissional, né? O Cafezinho eu sempre procurei dar um perfil mais profissional, inclusive tem uma seçãozinha lá só para assinante, todo o conceito dele, o visual, tem um conceito mais profissional, que eu tento conseguir publicidade, até conseguir alguns banners publicitários, porque eu também acredito nisso, nessa profissionalização da blogosfera. E tem que ter, né, Miguel? Porque todo trabalho tem que ser remunerado, o próprio mercado diz isso. Agora, Miguel, um dos assuntos predominantes é a CPI do contraventor Carlinhos Cachoeira. É predominante na mídia, logo é predominante também em O Cafezinho. E mais recentemente, o envolvimento do Procurador-Geral da República, Roberto Cogel. Qual foi a contradição que o Cafezinho percebeu em relação ao que a mídia informa? E o que você entende ser mais próximo da realidade? Eu acho que é uma contradição muito grande, porque a mídia, ela procura sempre passar a imagem de que ela combate a corrupção e sobretudo, a corrupção dentro do Estado, e de repente ela passa a ser extremamente leniente, tolerante com o Procurador-Geral, só porque esse Procurador-Geral, ele se coloca ali numa posição de oposição política ao governo, o que, aliás, foi uma infração ética dele, porque um procurador-geral, ele tem que ser uma pessoa imparcial, não pode ficar dando declarações políticas. O que não significa, por exemplo, Miguel, que ele não tenha a sua própria opinião e sua ideologia, mas na sua ação ele tem que ser juridicamente imparcial, né? Exatamente. Não, ele tem sua opinião, ele tem posição, mas quando você pergunta ao procurador sobre determinado aspecto do seu trabalho, e ele foge pela tangente, dando uma declaração política bombástica, apenas para aparecer na mídia, isso aí é uma atitude que não é condizível com a sua função. Ele tem que ser imparcial. E eu acredito que nenhum cidadão está acima da lei.
Nem ele, procurador da República. Cafezinho, que a gente recentemente Sim. teve o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem uma corregedoria, a Corregedora Nacional, Eliana Calmon, ela deu declarações que, inclusive, a mídia elogiou muito, toda a sociedade ficou muito contente com a coragem da Eliana Calmon de atacar a corrupção no judiciário. Ela usou a expressão bandido de toga, se referindo a juízes que sofrem denúncias de corrupção. E as operações da Polícia Federal nos últimos tempos, elas têm prendido, ou pelo menos processado, ou desmascarado, altas autoridades do Estado, desembargadores, juízes, senadores, né, como o caso do senador Demóstenes Torres, do DEM. Certo. Então ninguém está imune, a pessoa pode ter o cargo mais alto da República. Ele tem que responder pelos seus atos. A pessoa é um ser humano que pode cair na tentação e ser corrupto. E se for o caso, a pessoa tem que ser punida, sabe, tem que ser desmascarada. E o procurador-geral da República não pode ser tratado como um deus, um semideus. Ele tem que prestar esclarecimento à população. Ninguém está acusando ele, mas peremptoriamente. As pessoas estão querendo que ele se esclareça, que ele explique por que ele engavetou. Ele pode ter tido motivo, e o que a gente quer saber é exatamente que motivo é esse, né?